Olá, caminhantes! Bem-vindos à segunda temporada do Jornadas do Eu, o nosso cantinho quentinho para falar sobre autoconhecimento, presença e autoconsciência. Eu sou o host, Reginaldo Pacheco, e sou seu acompanhante nessa jornada rumo ao autoconhecimento. O podcast Jornadas do Eu faz parte do Roda de Pensadores, uma iniciativa para promover conversas significativas e diálogos abertos. Saiba mais em nosso site, rodadepensadores.com.br. Caminhantes, algumas novidades para vocês. A primeira é que, a partir de agora, o programa passa oficialmente a ser quinzenal. Vocês podem ter observado que deu umas falhas em dias de publicação dos programas. Isso porque, além dos Jornadas do Eu e do Roda de Pensadores, eu tenho outros projetos, outros trabalhos, faço mentorias, e ele estava sobrecarregando um pouco a minha agenda. Então, para conseguir dar conta de fazer esse programa que vocês sabem que eu adoro, eu tô mudando ele para ser um programa quinzenal. Né? E, cara, é muito bom fazer esse programa, é muito bom ter o contato e o retorno de vocês. Sempre eu tô recebendo mensagens no Instagram sobre pessoas que começaram a fazer terapia ouvindo o programa. E é isso que eu quero mostrar no Jornadas do Eu. Por mais que o caminho para o autoconhecimento precise ser trilhado por você e é só uma escolha sua, isso não significa que você precisa trilhar esse caminho sozinho. Então, para continuar com vocês e para continuar tocando a minha vida e ter tempo livre, ter um equilíbrio e uma vida mais saudável, o programa agora passa a ser quinzenal. Vai estar sempre no Instagram, né? E no Instagram também a gente tem outros conteúdos complementares dos assuntos que a gente aborda no programa, ou assuntos diferentes, então vocês podem estar sempre acompanhando o nosso Instagram, que é o @jornadasdoeu, para se manter antenados e por dentro de tudo que acontece no programa. Se vocês gostam do programa e gostam do nosso conteúdo, você pode nos ajudar de algumas formas. Primeiro, indique o programa para 2 amigos que gostem de autoconhecimento. Vamos ampliar essa rede e fazer o programa chegar em todos os lados desse lindo Brasil. Segundo, você pode contribuir financeiramente com as Jornadas do Eu, através do nosso Catarse. E de quebra, você vai ajudar a todos os projetos que a gente está criando no Roda de Pensadores. Basta acessar www.catarse.me/Roda de Pensadores. E a partir de R$5 por mês, você ajuda o Jornadas do Eu a continuar caminhando e impactando mais pessoas. Como foi para você terminar o seu último relacionamento? Lidar com o fim do Felizes para Sempre dói bastante. Enfrentamos o luto, temos que mudar o status nas redes sociais, todo mundo fica sabendo, a DM do Instagram fica cheia, o WhatsApp não para de apitar, todo mundo perguntando, tá tudo bem, como é que você tá? Oi, sumida. E a gente tá meio fora do ar, tá triste, tá com raiva, tá perdido. E amanhã é segunda-feira, a gente tem que trabalhar. Por conta de tudo isso, o tema do nosso programa de hoje é sobre como superar o fantasma do ex. Um bate-papo super embasado, com reflexões bem importantes que vão ajudar muito na hora de dar o próximo passo. Caminhantes, e para nos ajudar a ter essa conversa, eu trouxe um psicólogo e um querido amigo, Rafael. Rafael, quem é você nessa grande jornada da vida? Oi, bom, eu sou um psicólogo, sou psicólogo clínico, né, já tenho uns 8 anos aí. Sou um aficionado pelo tema dos relacionamentos, é algo que me move desde a adolescência, de ouvir os amigos falando sobre isso, os dramas, ouvir as amigas, pedir ajuda, aquela coisa toda. E é algo que também aparece muito na minha profissão, né? Então, sou esse psicólogo, esse amigo que ouve muito sobre essas coisas, alguém que gosta de ler bastante sobre relacionamentos, que gosta de pensar muito sobre relacionamentos. Fora disso, sou meio gamer, meio nerd, e é isso, basicamente. A fórmula para a felicidade.
Pessoal, a gente sempre tem muitos problemas quando a gente termina os nossos relacionamentos. Nós vivenciamos dores, passamos por um processo de luto. Muita gente reclama que tem dedo podre na hora de escolher um novo parceiro ou uma nova parceira. E a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso, sobre essas dinâmicas do final de um relacionamento e o começo de um novo. Quando a gente vai falar sobre términos de relacionamento, agora a gente está vivendo uma pandemia, então todos os relacionamentos estão passando por mais atritos, mais tensões do que o normal, né? Pessoas que são casadas estão tendo mais conflitos, namoros estão um pouco mais difíceis de acontecer, de se manter a presença e de se manter o contato. O número de divórcios também aumentou durante o período de pandemia. E tudo isso é porque são pessoas se relacionando com um alto índice de estresse adicional que os relacionamentos até 2019 não precisavam passar. E tudo isso leva a desconforto emocional, a briga e a término de relacionamento. E uma das primeiras coisas que a gente faz quando termina um relacionamento é começar a vivenciar o luto desse relacionamento. O luto ele tem vários estágios. O problema é que muitas vezes a gente não percebe que a gente está vivenciando essas fases do luto, não sabe lidar muito bem com as nossas emoções durante o término de um relacionamento, por N motivos. Então a gente vai começar conversando sobre as fases do luto de um relacionamento. Rafa, normalmente a primeira fase de um luto é a negação. Como você encontra o pessoal que terminou um relacionamento no consultório? Vou dar até um passinho para trás antes, né? Você falou das coisas, das fases do luto. E quando a gente ouve fases do luto, a gente pensa que são aquelas 5 fases, né? Então, a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. E que elas são uma sequência. Então, eu passo da negação, depois eu entro na raiva, depois na barganha, depressão, aceitação e acabou o passeio. Só que elas não são fases lineares, elas são fases circulares. Então, às vezes, a gente pode começar um luto não pela negação. A gente pode começar direto na depressão. A gente pode começar direto na barganha. A gente pode começar direto na raiva. Não necessariamente a negação é o primeiro estágio desse luto que a gente está vivenciando. Então, quando as pessoas chegam no consultório, elas chegam com emoções muito diferentes. Tem gente que chega na negação, sim. E aí é aquela coisa de, por exemplo, terminou a relação, né? Mas a pessoa chega dizendo, terminou, mas sempre acontece assim, depois ele volta, depois ela volta, a gente tem esse histórico, né? Não vai ser definitivo. Então essa é uma negação. Outras pessoas entram mais ali na depressão e na barganha. Então eu estou muito triste sem essa pessoa aqui do meu lado, mas eu acho que se eu melhorar, se eu me tornar uma pessoa melhor, eu vou ter uma chance com ela de novo. Tá aí uma barganha. Eu vou, então, se eu mandar uma mensagem, ou se eu sumir, se eu me fazer de difícil, ela vai sentir minha falta, ele vai sentir minha falta e vai me procurar. Isso é barganha de novo, né? Então, depende muito da pessoa e de como a gente vive essas perdas, esses lutos aí, para saber como que ela vai chegar, como que ela vai viver essas fases aí do luto circulares, né? E varia muito. Mas acho que é muito para a gente ter isso em mente, de que elas são circulares e não é porque você passou uma vez pela raiva que você não vai passar mais. Ela volta, várias vezes, inclusive. A barganha também, a raiva também, a negação também, várias vezes. Eu fiz isso, eu fui o culpado pelo término, eu tenho responsabilidade nisso. Imagina, eu fiz tudo certo. Isso é uma negação. Então, né, tem várias nuances de como essas fases aparecem. Sim, eu lembro que no meu último término de relacionamento, eu comecei pela aceitação. Eu lembro que eu tava no consultório da minha psicóloga, eu falei, não, eu fiz tudo que eu podia e tudo mais, e bababá. Durou uma semana, depois veio a raiva, e daí veio muita raiva, meu Deus. E daí eu fui vivenciando vários processos, assim, que eu falava, tipo, não, já devia ter passado, o que aconteceu? E daí bati uma depressão, depois vinha raiva de novo, daí depois eu voltava para aceitação e falava, não, tá tudo bem, terminou, segue com a vida, e bababá, mas daí voltava a raiva. E é bem nessa dinâmica de a gente começa a sentir uma coisa, depois ela muda pra outra, depois ela muda pra outra, depois ela volta pra aquela primeira. E isso deixa a gente bastante confuso, né? Sim. Porque são emoções diferentes e são emoções bem intensas.
Uhum. Até isso que você falou, né, do, assim, nossa, mas eu devia ter passado por isso, eu não devia estar com a raiva de novo. Isso também é um sentimento muito comum das pessoas que atrapalha muito esse processo do luto, porque a gente fica vivendo essa espécie de rumo ideal de um luto, né, de que, eu já tive bastante raiva, então eu não devia ter mais raiva. Eu já superei, eu não devia estar triste com isso. E isso atrapalha muito da gente poder dar lugar para essas emoções e poder deixá-las fluírem um pouco, e até informarem a gente sobre outras coisas que estão faltantes ali na vida, que está um pouquinho capenga em termos de necessidades que a gente está tendo, e aí dificulta todo o processo. Por mais que seja um pouco dolorido a gente aceitar isso de novo eu tô aqui triste por isso, de novo eu tô sentindo falta, eu tô com raiva, enfim, é bastante importante a gente poder permitir esse espaço de aceitar o sentimento que brota ali na gente, por mais que a gente não queira, mas ele tá lá, né? Então é preciso ter um pouquinho desse, deixar esse devia, tal coisa para lá e seguir um pouquinho o fluxo das emoções. Então, ouvindo pessoas controladoras como eu, a gente não pode mandar nas nossas emoções como a gente bem entender. Não é assim que rola, por mais que a gente queira. Pois é, Sim, é um desafio. sim, é bastante. Eu ouço muitas pessoas vindo conversar comigo quando elas estão vivenciando seus términos de relacionamento. Porque por algum motivo na cabeça das pessoas, as pessoas acham que eu lidei super bem com os términos dos meus relacionamentos. Não foi tão bonito quando você acha que foi. Uhum. E as pessoas vêm compartilhar ah, vários tipos de situações, vários tipos de sentimentos. Eu tenho algumas amigas que compartilharam, que começaram também por essa aceitação, do tipo, não, beleza, nós terminamos, ok, cada um segue sua vida, né? Precisamos lidar com isso e tocar o nosso barco. Daí depois começava uma tempestade, depois a tempestade passava, depois a tempestade voltava, até que tem o seu processo de superação. Algumas pessoas superam mais rápido, outras demoram mais para superar, mas no final das contas quase todo mundo consegue superar essa dor do término, né? E daí sempre que acontece das pessoas virem conversar comigo sobre essas dinâmicas dos términos de relacionamento, todas as dificuldades que eles estão tendo no relacionamento que acabam culminando no término, uma das perguntas que eu sempre faço é: qual que é a necessidade que o seu ex preenchia na sua vida? Você consegue entender? Porque eu sei que no momento da Uhum. dor e do luto, a gente não consegue perceber isso porque a gente está vivenciando outras coisas. Uhum. Eu tenho uma conhecida que os processos de término dela são sempre bem dolorosos e são sempre bem longos, né? Coisas aí que duram meses, passa de um ano normalmente o luto dela de um término de relacionamento. Uhum. E ela tá sempre nesse luto circular, vivenciando as fases, daí lembrando do ex. Daí de vez em quando o ex também manda um oi sumida, né? Que daí dificulta tudo, daí começa tudo de Sim, novo e vai, sim. o que não é saudável. Mas eu comecei a perguntar pra ela: o que que você tá buscando nesse teu relacionamento? Porque todos nós Uhum. temos interesses em tudo que nós fazemos. E daí, como você Uhum. percebe essa questão de as pessoas estão nos seus relacionamentos e um relacionamento serve para muitas coisas, mas o parceiro não supre todas as nossas necessidades, mas as pessoas não sabem nem quais as necessidades que elas estão tentando suprir com o relacionamento. Como é que você Uhum. percebe isso dentro do consultório? Como é que é as dinâmicas que acontecem? Acho que a gente precisa olhar por dois ângulos até essa questão das necessidades ali que o namoro preenche na vida da pessoa. Porque a nível neuroquímico, quando a gente fala de um luto de relacionamento, o nosso cérebro reage como se fosse uma morte real. E o jeito que o nosso cérebro reage a uma morte real é um jeito é parecido com pacientes que tiveram traumatismo no cérebro. Uma parte do Uhum. nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal, que é a parte mais humana do nosso cérebro, mais evoluída nesse sentido, está ligado a raciocínio lógico, está ligado a controle, é o que nos faz verdadeiramente humanos. Quando a gente experimenta um trauma, esse córtex pré-frontal, ele vai meio que entrar em segundo plano, ele vai ficar no plano de fundo, e quem entra em cena é o sistema límbico, que vai estar lidando com as emoções. Então, a gente se sente muito perdido quando a gente está vivendo um término, por conta dessa mudança de funcionamento cerebral,
que vai assim para as emoções. E a gente se sente, a gente não se reconhece, a gente começa a ter várias emoções difíceis de lidar, como a tristeza, por exemplo, ou até mesmo a raiva. Tá? Então, e aí a gente não se reconhece muitas vezes, né? De, poxa, eu não tenho tanta raiva assim, eu não era uma pessoa tão triste assim, etc. Porque quem está tomando a cena ali é justamente esse sistema ali. E o relacionamento, a nível neuroquímico, ele também dá acesso para a gente a uma série de hormônios e neurotransmissores que são importantes para a regulação do nosso humor. A Uhum. ocitocina talvez seja a mais importante delas, que é o famoso hormônio do amor, né? Que é secretado ali quando a gente tem contato físico com a pessoa, quando a gente faz sexo, quando a gente está juntinho vendo um filme, mas especialmente, de modo geral, pelo toque físico. É um hormônio super Uhum. importante para vincular as pessoas, mãe e bebê, por exemplo, e tal. Além de todo o coquetel ali de neurotransmissores da felicidade, que é a serotonina, a dopamina e a endorfina, que também são liberados geralmente ali nas relações, pelos toques, pelas vivências que a gente tem, pelo próprio sexo, enfim. Então, quando esse relacionamento termina, tem uma abstinência desses neurotransmissores e desses hormônios na vida da pessoa. E aí isso faz um pouco de sentido quando a gente pensa naquela pessoa que tá ali desesperada para ver o outro, fica vendo foto, quer ouvir a voz, tá sentindo muita falta do abraço. É como se houvesse uma abstinência de uma droga, porque Uhum. a nível neuroquímico é muito parecido. Então, quando a gente pensa essa coisa da necessidade do ex preencher, né? Esse é um aspecto que a gente tem que considerar também. Há algo químico, orgânico na gente, que fica ausente e a gente fica meio desesperado por conta disso. Isso passa, óbvio, né? O cérebro vai se ajustar a essa falta, mas isso leva um tempinho. Agora, de resto, quando a gente fala mais a nível comportamental, mais psicológico mesmo, as necessidades de um relacionamento podem ser várias, né? A necessidade de sexo, a necessidade de pertencimento, a necessidade de segurança emocional, a necessidade de ordem, de rotina. Né? Geralmente, nos relacionamentos, o final de semana, sexta, sábado, domingo, são mais ou menos dedicados às relações, quando a gente namora, por exemplo. Então, perder esse lugar, essa rotina de final de semana passar com alguém é muito dolorido. E, inclusive, isso é uma coisa que aparece bastante no consultório, porque durante a semana tá tudo bem. E aí, no final de semana, eu me sinto ansioso, eu fico triste, me bate um desespero, me bate um vazio. Vazio é uma palavra que aparece muito quando a gente fala de Uhum. fins de relacionamento ali no consultório, né? Então, essa função, por exemplo, nessa necessidade de ordem, da rotina, acho que talvez seja uma das que mais pegue nas pessoas e que mais tem um impacto ali pós-término. A gente fala bastante sobre muitos temas que estão ligados o ser humano é dinâmico, é isso e aquilo, mas no final do dia a gente gosta muito de rotina, né? E qualquer coisa que Uhum, mude muito a nossa rotina é um processo dolorido, principalmente quando é. Então, além de todos os processos comportamentais e habituais, a gente também tem todo um coquetel cerebral que começa a fazer falta quando a gente tem um término de uhum, relacionamento. Então, aí faz todo uhum, sentido que as pessoas vivenciem esses processos de luto e serem emoções tão intensas, né? Porque ao uhum, mesmo tempo que a gente está sentindo falta da rotina, do habitual, do indivíduo estar ali, a gente também tem toda a parte orgânica do corpo que também está pedindo alguma coisa que nesse momento não pode ser mais entregue naquela situação daquela forma. exatamente. Tem um estudo muito interessante. Eu não tenho esse hábito, mas eu conheço várias pessoas que têm. De quando tá triste, colocar aquela música fossa, assim, ficar mal e ver o filme triste, chorar. Identificou? E aí, é curioso porque essa experiência da música fossa, da gente meio que mergulhar na tristeza intencionalmente, seja pelo filme, seja pela música, seja por um texto que a gente vai ler, isso libera endorfina no nosso cérebro, porque é um jeito dele compensar essa dor que a gente está sentindo ali por rememorar, né, por reviver algumas memórias que a gente estava tendo. Então é um jeito da gente acessar um pouquinho da droguinha, pelo menos parte dessa droga, que é a endorfina, que é esse coquetelzinho aí que a gente tem, por via da música, da fossa ali que a gente ouve. Eu tenho uma playlist que é uma play. Durante a adolescência eu escutava muitos tipos de rock. E um dos estilos que eu escutava era música emo. Então eu tenho ali uma play. Não, música emo é a fossa sertaneja do roqueiro, entendeu? Você Exatamente. terminou, você tá mal, você tá lá. Você vai escutar umas músicas emo porque é só sobre isso que eles falam.
né? Só sobre a dor e Uhum. sofrência de um término de relacionamento. Uhum. E, nossa, Exatamente. eu lembro quando eu terminei meu último relacionamento, eu maratonei a discografia inteira do Fresno. E de fato, eu começava a escutar umas músicas emo, bem depressivas, um rockzinho bem triste. Daí, depois de um tempo ali, a coisa começava a mudar. Tipo, às vezes quando acordava mal, tipo assim, putz, final de semana também. Tipo, acordava de manhã, colocava uma musiquinha bem fossa de manhã, e quando eu ia ver, tipo, no meio da manhã, eu já tava ouvindo um metal, um thrash, um Uhum. black, né? À tarde eu tava escutando um new age, à noite eu tava escutando um Uhum. folk, dançando em torno de uma fogueira, bem o maluco das ideias. Mas é sempre eu acho que sempre fez parte desse meu processo de lidar com a fossa, utilizar a música. Porque Uhum. parece que realmente ela me ajuda a vivenciar aquelas emoções tristes que eu tô com dificuldade de elaborar. Uhum. E daí eu não preciso elaborá-las, trazer pro consciente, fazer toda aquela jornada do entendimento emocional, porque fazer isso com frequência é um saco. Né? É Uhum. importante e tudo mais a gente trazer as nossas emoções para o consciente, mas não é só de consciente que a gente vive. E eu percebo Uhum. que a música ajuda muito nesse processo de expurgar um pouco daquelas emoções e até nos ajudar a trazer um pouco mais de clareza. Né? Você escuta ali uma Uhum. playlist depressiva de música sertaneja de corno, música emo de término, umas música pop estranha. E isso Uhum. acaba nos ajudando bastante, pelo menos me ajuda bastante. Pessoal, comentem depois nos comentários se vocês também escutam música fossa para superar a dor de um término. Eu acho que é legal a gente pensar, ter esse autoconhecimento, assim, de, putz, olha, a música funciona pra mim, porque, por exemplo, a música pra mim não funciona, mas algo que funciona é dança. A música em si, se eu só escuto ela, pô, X, não tem muito efeito. Mas se eu mexo o meu corpo em relação àquela música, mesmo que seja uma música lenta, já tive momentos que eu estava muito triste por términos ou por outros lutos ali que eu estava vivendo, e que eu precisei dançar, e dançando sozinho num quarto, nossa, comecei a chorar, veio toda uma emoção, e terminando a dança, passando ali uns 5, 10 minutos, renovado. Não era um término de relacionamento, assim, né? Mas era um luto forte que eu estava vivendo, e foi muito, muito importante para mim. Tem outras pessoas que têm esse fluxo escrevendo, por exemplo. Então vão lá, fazem um journal, né, um diáriozinho, ou escreve, sei lá, um pedaço de papel no Word, que seja, manda um e-mail gigantesco, manda textão pro ex ou para as amigas e tal. Então, escrever funciona como esse fluxo de contato com as emoções. E tem gente que precisa falar verbalmente. Então, chama os amigos e aquela pessoa que só fala disso e tal, né? Claro que para quem ouve, às vezes é chato, mas a gente também precisa tentar, né, ter um pouquinho dessa empatia de assim, putz, talvez essa aqui seja o único momento que essa pessoa está tendo para poder viver esse luto, para poder dar lugar para essas dores, sem estar sozinha, porque isso também é um pouco amedrontador, né? A gente mergulhar intencionalmente numa dor de perda é complicado, é difícil. Sim. Então, às vezes a pessoa precisa de uma companhia para poder falar sobre isso, por exemplo, né? Então, fala, escuta, corpo e escrita geralmente são formas aí da gente dar um espaço para as emoções que a gente está tendo e, por consequência, aí conseguir ir elaborando esse luto que a gente está vivendo. Ótimo. Então, pessoal, desculpem qualquer forma que vocês utilizam para liberar todas essas emoções e toda essa energia, porque faz bem. E contem com a sua rede de apoio, conversem com a sua. Cara, terminou a gente precisa de amigos, não adianta. Chegou Uhum, em término de relacionamento, a gente precisa da nossa rede de apoio também para isso. A gente precisa da nossa tribo também para isso. Porque a gente fica uhum, mal, a gente está acostumado a ter aquela presença constante dentro da nossa vida e essa pessoa passa a não estar mais disponível para ser essa presença constante. E a gente não quer ficar sozinho. Então, busquem sua rede de apoio, busquem seus amigos, conversem, escuta música, escreve, vê filme, vai pular de bungee jump. Tenta encontrar uma forma de elaborar. Uma coisa que me ajudou bastante também foram as artes marciais. Ter um parceiro para poder bater enquanto você tá mal ajuda bastante. Eu recomendo.
Boa, é uma boa dica também, né? Poder colocar a agressividade, inclusive, da própria raiva, né? Mais ali em cena, né? Essa coisa da rede de apoio, eu acho que ela é muito essencial e ela se liga bastante com o que a gente estava falando um pouquinho antes sobre as necessidades que o relacionamento preenchia, né? Ali na vida. Porque, por mais que, de forma geral, né, a gente não vá transar com os nossos amigos, todo o resto das necessidades que são preenchidas por um relacionamento, elas tendem a também poderem ser preenchidas pelas amizades. Contato, segurança, companhia, ordem, rotina, todas essas coisas são possíveis de ser feitas com os amigos, né? Claro que a gente não está falando aqui de um Ctrl-C, Ctrl-V, um recorte e cola do relacionamento para amizade, mas perceber essas coisas que estão fazendo falta na nossa vida, e para isso a gente precisa dar lugar para esses sentimentos, para tristeza, raiva, etc. Mas quando a gente percebe isso, aí a gente consegue, de repente, pedir um pouco para os amigos, ou pelo menos estar mais em contato com essas coisas que estão faltando, que a gente está com sede ali de ter, e acionar as pessoas que podem dar um pouco disso pra gente. Putz, estou precisando de companhia, então que amigo que eu tenho aqui que poderia vir aqui em casa pra gente ficar papeando, vendo um filme junto, ficar de boas, por exemplo. Ah, nossa, eu tô precisando de uma rotina. Então, sei lá, aqui com meu colega de apartamento ou com a minha família, a gente vai fazer a sexta da pizza, a gente vai fazer o sábado do filme, alguma coisa do tipo, pelo menos por um tempo, para conseguir preencher um pouquinho dessa falta tão angustiante que acaba aparecendo, né? Mas, sem dúvida nenhuma, uma das coisas mais importantes é, de fato, acionar essa rede de apoio, que inclusive costuma, né, de forma bem geral, ser preterida conforme a gente chama os relacionamentos. Isso é um problema. Né? A gente vai Uhum. namorando, é aquela clássica assim, esqueceu dos amigos, ela namora, ele namora e some. Isso é bastante comum. E a gente precisa ter um pouquinho de atenção a isso para descentralizar a nossa vida do namoro. Ela pode ser central em alguns momentos, sim, e ela deve ser central. Mas a todo o tempo, isso é um pouco problemático. Se há uma É, dificuldade muito grande, né, da gente dizer não pro parceiro ali, de assim, ó, putz, hoje eu não quero te ver, a gente não vai se ver porque a minha amiga me chamou para sair, eu quero ver ela. Se isso é uma dificuldade muito grande para você, acendeu o alarme ali de, opa, talvez isso precise ser revisto. sim, porque no final das contas a gente precisa da nossa tribo, a gente precisa cultivar nossa rede de contatos, nossa rede de amigos, de nossa rede de apoio, porque não é só no término de relacionamento que a gente pode acabar precisando de uma rede de apoio, né? Uhum, Tem aquela famosa frase que a gente não cria um filho sozinho, a gente precisa de uma tribo para criar uma criança. A gente precisa de uma uhum, tribo para sobreviver também, né? E exato. quando a gente não é colocar todas as fichas num único cavalo, quando a gente prioriza o nosso relacionamento, mas é preterir outras pessoas apenas em função do relacionamento não é saudável, nem para o casal, né? Uhum, Porque eu acho importante que os dois lados do casal tenham sua rede de apoio cultivada, tenham sua rede de amigos, porque em algum momento, caso aconteça o término, ambos têm uma rede de apoio para conseguir ajudar a lidar. Porque né, o pessoal muitas vezes fala, tipo, eu terminei com você. Então, eu que terminei, eu tô bem. E não, também não é assim. Quem uhum, termina também vai pra fossa, fica um tempo na fossa e precisa lidar com uhum, algumas questões também. Né? Talvez em sim, proporções diferentes a pessoa que foi informada ali na hora que acabou nosso relacionamento. Né? uhum, Quem termina já está um tempo se movendo para chegar no término. Né? Porque os términos de relacionamento não uhum, acontecem da noite para o dia. Normalmente eles vão se exato. desenrolando e até que chega um ponto que a coisa culmina e acontece o rompimento. Né? Um dos Uhum, parceiros, ou os dois parceiros, entendem que o relacionamento já não está mais funcionando, não está sendo mais benéfico, e optam por terminar esse relacionamento. Alguns de uma uhum, forma compulsória, mais do que outras. Mas nesse sim, momento é importante que os dois lados tenham sua rede de apoio desenvolvidas, para que ambas as pessoas tenham suporte emocional e tenham com quem conversar, tenham com quem se abrir, tenham com quem sair beber, tenham com quem sair dançar, porque é uhum, importante. E é sim. difícil passar por isso. É difícil tantas outras coisas na vida sozinho, e isso também é uma delas. Uhum. E não só para o término, né? Mas como você falou, o não cultivo de uma rede de apoio
acaba não sendo saudável para a relação, porque a gente vai com todas essas sedes que poderiam ser sanadas lá na rede de apoio para o relacionamento. Então, digamos assim, puxa vida, eu quero muito ir ver esse filme, eu quero muito ver essa exposição, eu quero muito fazer tal coisa aqui. E aí, então, vou chamar meu namorado, minha namorada. E aí essa pessoa diz não. E aí, meu Deus, mas então você não é companheiro, você não tá aqui comigo, você não liga pra mim, porque isso é um absurdo, porque eu quero fazer isso, eu vou fazer sozinho, e blá 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 blá. Que é um problema que poderia ser facilmente contornado se você diz assim, não, não quero. Tá bom, beleza, vou chamar o fulano. Perfeito. Pronto. Todo mundo tem aquele gosto estranho, que é só você e mais meia dúzia de pessoas no mundo que gostam. E talvez seu Uhum. parceiro não seja uma pessoa dessa. Eu sou uma pessoa que adora ir para palestras sobre economia e liberdade econômica e blá blá blá. Cara, já cheguei a passar um final de semana inteiro, assim, das 8 da manhã às 6 da tarde, em palestras. E foi presente de um namorado. Ele me acompanhou no Que primeiro legal. dia, e já, no segundo dia falou, obrigado, mó legal, vai lá, seja feliz. E, cara, tá de boa. Eu gosto de frequentar museus, eu gosto de consumir bastante tipos de cultura. Mas muitos dos meus parceiros no decorrer da vida não tinham esse hábito. No começo, lá na adolescência, quando eu queria visitar museu e o meu namorado de 16 anos não queria passar uma tarde inteira caminhando, vendo um monte de quadro de gente morta, eu ficava tipo, ok, nossa, não, isso tá errado, você tem que fazer essas coisas comigo. E depois a gente vai Uhum. percebendo que não, porque tem muitas coisas que são do nosso gosto pessoal. E a gente não precisa que o nosso parceiro goste de tudo que a gente goste, até porque essa relação seria bem chata. E se a gente é, depender do parceiro para que a gente possa vivenciar todas as experiências que a gente quer vivenciar, a gente está sobrecarregando essa relação, está sobrecarregando o parceiro e a gente está jogando muitas expectativas em cima de uma coisa que é bem real. Então, pessoal, sempre que vocês estiverem num relacionamento, vocês não precisam fazer tudo com o seu parceiro. Vocês podem vivenciar suas próprias experiências e depois vocês compartilham. Tipo, olha, amor, Uhum. hoje eu fui lá numa peça de teatro, eu vi uma ópera, e foi assim, foi assado, foi assim, foi assado. E ele, não, tava no churras do futebol e foi massa. Pô, fiz quatro gols e, nossa, e isso nos permite também ter outras histórias para contar pro parceiro. Exatamente, exatamente. Enriquecer um pouco as vivências que a gente traz de novo para a relação, porque essa também é uma outra queixa muito comum, aí um pouco mais para casais casados, que já estão há alguns anos juntos, em que cai não é nem numa questão de mesmice, mas na ilusão de que a gente já sabe tudo sobre o outro. E aí, se a gente não tem uma novidade, se a gente não tem essa quebra da rotina, até até alguns anos atrás era algo que a gente queria, num casamento aí de 10, 20 anos, já é algo que a gente quer quebrar. A gente fica cansado das rotinas, né? E aí, quando a gente não tem esses espaços de poder viver a individualidade de cada uma das partes do casal, reforça muito essa imagem de que assim, eu já sei tudo sobre o outro, é um grande livro aberto, não tem o que ser descoberto, não tem o que é surpreendente, perdeu a graça, pá, morreu. E a gente tem um pouco dessa perspectiva, né, de que isso é um tanto problemático também, mas de que, problemático no sentido de gerar problemas e não de ser um problema em si, mas da gente ter expectativas que são antagônicas. Eu quero segurança na minha relação, mas eu também quero um pouco de desafio. Eu quero sentir que eu pertenço, mas eu também quero sentir uma insegurança que vai acender a chama de novo de alguma coisa. Será que eu vou perder? Então eu vou investir mais nisso e tudo mais. A gente quer ter uma aceitação de quem a gente é, mas a gente também quer se sentir um pouco encorajado a mudar ou apoiado em novos projetos. Então é um jogo muito difícil da gente equilibrar, e isso só é feito se a gente tem espaço para viver essas individualidades, para poder explorar algumas dessas coisas e estar em paz com o outro também fazendo isso. Ele é uma pessoa separada de mim, que é viva, que tem movimento, e por mais que isso às vezes possa me colocar num lugar de desconforto, de eita, não esperava que isso acontecesse, isso também é um combustível importante para a saúde da relação, né? Mostra que ela está em movimento, ela está em transformação constante, porque são duas pessoas vivas, em tese. Assim, e como todas as necessidades humanas,
elas são bem complexas e bem difíceis de mapear, de entender. E a gente vai descobrindo aos poucos o que a gente precisa. E se a gente também abre mão completamente da nossa individualidade dentro do relacionamento, a gente começa a se perder, a gente começa a esquecer das nossas próprias necessidades, e daí chega um ponto que a gente começa a cobrar do outro que ele entregue, que ele supra essas necessidades que até então não eram atendidas por ele, que também não estavam no plano que ele as atendesse. Né? Isso também é um outro elemento importante para a gente manter e cultivar nossa rede de apoio. Por mais que a gente esteja namorando, a gente precisa continuar vendo os nossos amigos, vendo a nossa família, vendo os nossos contatos, por N motivos. Além do apoio pelo término, para a gente poder vivenciar a gente vive a nossa individualidade com os nossos amigos. Né? A gente faz coisas que nós fazemos só com os nossos amigos. E coisas que a gente só faz com o nosso parceiro ou parceira, e coisas que a gente faz todo mundo junto. Mas é importante a gente ir vivenciando todas essas dinâmicas do relacionamento para que ele seja realmente um bom relacionamento. Não tem uma receita de bolo para um relacionamento perfeito. Eu já atendi casais que me perguntavam, tipo, não, mas como é que a gente faz para se dar bem? Como é que a gente faz para ser feliz? Vocês vão ter que conversar. Conversar bastante. Não tem, cada pessoa precisa de uma coisa diferente. E tá tudo. Uma das coisas que eu observo em muitos relacionamentos é que a pessoa ela não aceita a necessidade do outro. Né? O outro, sei lá, o marido precisa do futebol às quarta-feira com a galera do trabalho, bater uma bolinha. E sei lá, e a esposa gosta de sair no sábado à noite tomar vinho com as amigas. Sim, eu tô pegando 2 exemplos bem clichês de filmes americanos, porque daí todo mundo consegue acompanhar a linha de raciocínio. Só que em algumas situações, né, existe a cobrança do o parceiro A está indo pro futebol, e se começa a construir um cerceamento da liberdade do indivíduo, e vice-versa. A parceira começa a ser cerceada, e isso também começa a dificultar a manutenção da nossa rede de apoio, a manutenção das nossas relações, além do nosso parceiro de relacionamento romântico. Sim. E essas ausências aí dos parceiros por conta de atividades individuais, né, e tal, que geralmente a gente vive um pouco de um ciclo, né? No começo ali da relação, a tal da fase da lua de mel, que, enfim, eu discordo um pouco desse termo, acho que não é bem por aí, mas enfim. Eu tô vivendo essa fase, gente, é uma delícia. Olha, sinceramente, é muito curioso, eu gosto muito desse tema dos relacionamentos, porque ele é absurdamente individual. Pra mim, essa fase da lua de mel, né, ela não é uma lua de mel, pra mim é uma fase de, não digo de terror, mas é a fase da adaptação. É a fase em que eu vou pautar uma série de coisas assim, de cara, olha, isso aqui é muito importante pra mim. E eu não estou disposto a viver uma relação onde isso aqui não aconteça. Como é pra você, não sei o que, não sei o que. Ah, putz, pra mim é legal, pra mim não é. O momento que eu mais tenho DR em um relacionamento é o começo dele. Perfeito, nossa, eu também. é muito chato, então. Provavelmente sou. Mas funciona pra mim. Acho que esse é o grande ponto. Né, do Perfeito. que funciona pra gente. Eu tô nessa fase, vivenciando essa parte do cupido voando para todos os lados. Até porque eu estou com um novo parceiro que fala a mesma linguagem afetiva que eu. Então dá um bom match. Mas as conversas difíceis precisam ser dadas e eu gosto dessas conversas do oi, tudo bem? Vamos ter conversa difícil. Né? Estamos saindo, estamos ficando. Ok, não precisa ter conversa nenhuma, não tem compromisso, tá de boa. Vamos namorar? Então vamos sentar e vamos conversar. Vamos falar sobre quais são as suas necessidades, o que você precisa, o que você espera, o que você não espera, quais são suas expectativas, quais não são suas expectativas. Olha, eu sou assim, eu sou assado, você é assim, como é que você é, e como é que você quer dizer. Você gosta do arroz em cima do feijão em cima do arroz. Você gosta do ovo frito com a gema mole, com a gema dura. E porque a gente vai tendo conversas difíceis que precisam acontecer, e se elas acontecem no começo, opção A, ou não vai pra frente, tá tudo bem também, ou as pessoas vão aprendendo essas dinâmicas de relacionamento e vão aprendendo a negociar. Exato. E eu acho uma coisa muito poderosa
em casais que conseguem negociar, conseguem sentar e conversar, tipo, olha, minha necessidade é essa, minha necessidade é aquela. Hum, exato. Essa falta dessa conversa, pelo medo de ser chato, pelo medo disso, daquilo, muitas vezes é o que leva justamente aos términos. Exato. Essas expectativas que vão se acumulando, essas frustrações que vão também se acumulando porque as necessidades não foram atendidas, ou porque os próprios simples desejos não foram atendidos, e nem precisa falar de necessidades, né? As fantasias não aconteceram, vai tomando frustração aqui, 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 ali, não tem esse diálogo e puf, acaba nessa explosão de um término, que é tido como explosão para o outro lado, né? Mas para quem está terminando ali já vem de todo um processo, como tu havia dito há um tempinho atrás aí, né? Então, realmente conversar é essencial e tá ali, ó, super imbricado com os fins de relacionamento também, porque geralmente essa é o padrão. Quem Uhum. termina de um jeito muito intenso, faltou bastante conversa antes. Assim, eu já peguei muitos casais difíceis que estão em fases bem complexas. Mas o que a gente faz então quando nós somos novos solteiros? Como a gente aprende isso de novo, né? Uma das coisas que quando eu tenho um termo de relacionamento, eu prefiro fazer, eu prefiro dar um espaço para mim mesmo, que daí e não é que tipo assim, eu quero não, eu faço porque eu acho que é o melhor caminho para mim. Que é, eu dou um intervalo ali de uns 3, 4, 5 meses, dependendo de como for o processo, para aprender a fazer coisa sozinho de volta. Uhum, Para fazer toda essa curva de interessante. aprendizagem do tipo, eu vou sair com os meus amigos? Não, tô com um parceiro. Eu vou pro cinema? Vou pro cinema sozinho. Não tem problema. Vou pra uma livraria? Vou pra uma livraria sozinho. Passo as minhas 2 horinhas caçando livro na livraria, bem feliz da vida. Então, Uhum, eu acho que é um processo que para mim funciona bastante, que é dar esse intervalo entre relacionamentos para eu redescobrir a minha individualidade, para eu descobrir. É um processo de: oi, tudo bem? Não te vejo faz muito tempo. Como é que você tá, Reginaldo? E foi o que aconteceu. Daí você vai se descobrindo de volta e você traz muita coisa dos seus relacionamentos também nessa nova fase de descoberta. Tipo, eu uhum, descobri que eu gosto de atirar com arco e flecha. Eu adoto isso na minha rotina também, por exemplo, como forma de ocupar esse tempo ocioso que eu tinha antes. Pra, tipo, uhum, tô lá, eu tô fazendo uma coisa nova, eu tô descobrindo uma coisa nova, eu tô vivenciando uma coisa nova sozinho. uhum. Muito legal. É, quando a gente pensa em estar solteiro de novo, a gente tem que lembrar das fases do luto, né? Então, essas emoções todas que vão atravessar a gente, que são inescapáveis. Você pode não querer ficar triste, mas você vai ficar triste. Você pode não querer ter raiva, você vai ter raiva. Não tem como escapar. Faça as pazes com a falta de controle em relação a isso, porque vai aparecer, né? Até puxando um gancho de algo que eu não falei antes, esse tempo do luto, né? Quanto tempo que eu devo estar mal pelo meu ex, enfim, é, na psicologia, a gente considera até 2 anos como um luto normal. Olha Acima de que 2 anos, interessante. aí já entra num luto patológico. Na época de Claro que aqui a gente está falando. pós-modernidade, como é que Pois é, dois pois anos, é. o Bauman Pois está em pânico agora, coitado. é. Tem gente que ouvindo e diz: Meu Deus, mas nem a pau, que eu quero passar 2 anos sofrendo. Não é isso, né? De que você deve passar 1 ano ou 2, a medida não é essa, mas de entender que não é patologia, não é um problema tu passar até 2 anos sofrendo sobre isso. Passou dali, opa, né? Claro que a gente tem que lembrar que, se a gente está falando de luta, a gente também está falando de morte física, então a mesma coisa se aplica. Até 2 anos para uma morte física também, que aí tem, né, outros elementos em cena. Uhum. Mas, enfim, então se você odeia aquela sua amiga, amigo, que está falando há 3 meses do ex, relaxa que tá normal, tá? Tem chão aí ainda. Tem muito chão. E aí, para além das fases do luto, a gente tem as tarefas do luto, que é algo que é muito pouco discutido no, Nunca no, ouvi no falar. mainstream da coisa, né? Então, pois é. E é algo tão, tão rico, tão importante, que assim, todo mundo devia saber disso. Mas, enfim, essas tarefas do luto, elas vêm de um psicólogo chamado William Warden, que é um conselheiro de luto mesmo, né? Ele é psicólogo, já escreveu vários livros sobre isso, enfim. E ele coloca 4 tarefas importantes aí como espécie de etapas, né, para a gente lidar com o luto.
Isso não significa que só fazer elas bonitinhas, pronto, estou livre, não é uma receita de bolo. Mas acho que são passos importantes, são marcos importantes. O primeiro deles, por mais que possa parecer óbvio, é aceitar a realidade da perda. E é o mais difícil, porque quase todos os casais ou ex-casais, né, pessoas ali que terminaram o relacionamento, que chegaram na clínica, geralmente essa é a primeira pergunta que eu faço. Acabou o seu relacionamento? Acabou, mas não sei. Se acabou, não existe mais. Acabou mais Acabou. 3 pontinhos. É. E aí a gente tem que ser muito honesto com a gente mesmo, porque aí entra a barganha do luto. A gente vê aquela perda e o nosso movimento é tentar restaurar aquilo que foi perdido. E a gente cria historinhas na nossa cabeça, a gente cria hipóteses na nossa cabeça de que aquilo pode ser resgatado. Você é uma pessoa melhor, isso eu já ouvi bastante vezes. Você é uma pessoa melhor e daqui a 5 anos essa pessoa vai voltar. Ela vai sentir falta de mim. Nossa, pô, no longo prazo. Já, já ouvi isso de pessoas com quem eu me relacionei. De passar 2 anos depois do término e eu ver assim, daqui a 3 anos a gente pode voltar a namorar. Que? Oi? Né? Então é Não recebi curioso isso. memorando. Pois é, não recebi memoranda, exatamente. E então é muito curioso como a gente precisa ser realmente honesto e se perceber muito nessa questão. Acabou a minha relação? Se eu não conseguir dar essa resposta honesta de sim, acabou, é o fim, ponto, parou. Fique nesse lugar, então, e até chegar esse sim, acabou, tá sepultado, bola pra frente. Se tem um mas, não vai rolar. A segunda tarefa do luto vai ser justamente a elaboração do luto. Então, é viver esses sentimentos todos, ficar mal, passar na fossa, ouvir as músicas, falar com os amigos, acionar a rede de apoio. Se a gente for fazer uma metáfora ali de cozinha, né? É como meio que fazer uma sopa. É botar todos esses ingredientes ali de tristeza, raiva, falta, etc. E deixar eles ferverem naquele caldeirão, naquela panela por um tempo, até pegar sabor. Depois você vai pegar tudo aquilo, colocar no liquidificador, vai fazer um caldo, aí tu vai experimentar, vai ver se como é que tá, tá faltando tal coisa, ele não tá legal, deixa eu temperar mais um pouco, deixa eu adicionar isso, deixa eu tirar aquilo que aquele gosto tá demais. É todo um processão que envolve muito as sensações, os sentimentos que a gente está tendo, né? É algo muito vivo a elaboração de um luto. Eu não acredito em pessoas que, assim, 2 dias, né, 3 dias, uma semana, nossa, superei, tá fácil, acabou. A Não, pancada esse vem. caldo precisa de. A pancada vem. Esse caldo precisa de um pouquinho mais de tempo aí para sedimentar, para conseguir chegar em alguns pontos, ter algumas certas vivências aí para passar, de fato, por isso. Né? Algo que eu gosto. Peraí, que a gata. Meu. Tá, peraí, tá carente esse menino. Bom, fica aí. Então, algo que eu gosto de pensar que ajude na elaboração do luto é a gente fazer uma espécie de inventário da relação. O que foi bom? O que não foi? O que eu gostei em mim nessa relação? O que eu não gostei em mim nessa relação? O que eu gostei que o outro fazia comigo para eu, de repente, buscar isso também nas relações futuras, porque eu vi que isso é muito importante para mim, o tipo de carinho que ele me dava, ou que ela me dava, por exemplo. O que o outro fez que eu não gostei e que eu não quero aceitar em relações futuras? Então, ele foi abusivo, ela era muito ciumenta, havia uma posse, havia, enfim, qualquer que seja o ponto incômodo aí. E fazer um pouco desse inventário das coisas todas ajuda a gente a localizar a relação. Geralmente, quando as pessoas estão passando, né, por um luto de término, a tendência é querer tacar toda a água junto com o bebê. Assim, não, nada prestou, deu errado, né, não deu certo e por isso a gente terminou. Então, eu preciso anular essa experiência porque é uma experiência de fracasso. Só que não. Tem sucessos, sem dúvida nenhuma, no meio dessa relação, por mais problemática que ela tenha sido. Ela deu certo até Talvez onde deu certo. Exato. Talvez aquela postura que você teve num dado momento, assim, putz, isso aqui foi muito legal que eu fiz, cara. Foi um ato de coragem que eu fiz. Eu confrontei a pessoa a respeito de algo que eu não gostei. Eu me posicionei. Ou, nossa, eu consegui.
não ser tão impulsivo assim como eu já era antes, por exemplo. Tem ouros aí no meio do lodo, que é esse término. Então, tentar fazer um pouco desse inventário das coisas boas e ruins de uma relação, eu acho que é interessante para ajudar na elaboração do luto. O terceiro passo, a terceira tarefa do luto ali, é a adaptação ao ambiente sem a pessoa amada. Essa é uma das mais difíceis também, porque a gente estava falando aqui de, por exemplo, ir no parque que vocês iam, que você gosta bastante, mas que te lembra muito a relação. Isso é uma facada, assim, torcida no peito, né? Ouvir aquela música que você gosta e que vocês ouviam juntos também, meio daquele... Você tá numa festa ou numa balada, num lugar, num restaurante que vocês costumavam ir, e assim, puxa vida, passei na frente da casa dele ou dela, tô aqui no bairro, vi o ônibus que eu pegava, poder ocupar esses espaços de novo, né, esses ambientes, estando sozinho, que é um pouco mais ou menos o que você tinha falado antes ali, de fazer algumas coisas sozinho, né, é poder de fato ocupar ambientes sem estar com essa pessoa amada ali do lado. Isso é se adaptar de novo ao ambiente, né? E aí a gente também está falando do final de semana sozinho. Final de semana sozinho que antes estava dividindo a minha cama com a pessoa, agora está vazia comigo vendo Netflix. Adaptação. Difícil, mas uma adaptação. Difícil, mas necessário. E difícil, mas necessário, pois é. E por último, o quarto passo, que talvez seja o mais polêmico, é a conexão com o falecido ou o ex e planos futuros. Mas como assim conexão? Não terminou a relação? Pois é. Quando a gente pensa na nossa infância, por exemplo, eu pelo menos tenho isso e várias pessoas que conheço também têm. Uma caixinha de memórias. Então, sei lá, tem cartinha do prezinho que minha mãe guardou. Minha própria mãe também tem as roupinhas de bebê, tem o sapatinho de sei lá do quê. A gente também fizemos uma viagem na vida adulta, sei lá, e comprei um colarzinho que nem uso mais, tá lá, mas guardei porque me lembra desse momento bacana. A gente faz essa conexão com coisas que já passaram na nossa vida, que já estão enterradas, já foram momentos que terminaram. Em relação aos relacionamentos, também é preciso fazer um pouquinho disso. Isso não significa que a gente precisa guardar um objeto do ex. Algumas pessoas até fazem isso. Algumas pessoas guardam cartas, por exemplo, que foram mandadas, guardam fotos. Tudo bem, tranquilo. Se a gente não tem nada objetivo, né, concreto para guardar e nem quer ter, por exemplo, de qualquer forma é importante a gente tentar guardar algo que aí eu volto naquela questão do inventário. Guardar as experiências boas. Por mais que possa parecer meio bizarro a gente guardar experiências boas de uma relação que me dói lembrar porque eu não tenho mais, são essas coisas boas que você vai levar para tua história. Se a gente não faz essa seleção de coisas boas e coisas ruins que eu não quero mais repetir e outras que eu quero, o pacote inteiro vai acompanhar a gente. E aí a gente vai ter uma evitação de relações ou a gente vai ter uma substituição de relações. Então, terminei com fulano, não fiz esse inventário, e aí eu vou pegar todo esse pacotão e colocar numa próxima relação, esperando que o meu atual haja como o meu ex, ou o contrário, esperando que ele haja exatamente oposto ao ex, porque essa bagagem está ali em cena. Eu não separei um pouco das coisas. Se a gente separa e faz esses mementos, né, esses souvenirs da experiência toda, boas e ruins, a gente se localiza muito mais, consegue ter mais tranquilidade para, inclusive, pensar nas próximas relações, e aí isso envolve os planos futuros desse último passo aqui, e para onde é que eu vou, quem que eu quero ser na minha próxima relação, qual é o tipo de relação que eu quero ter, quem que eu quero que o meu parceiro seja, como eu quero que ele haja mais ou menos, né, em linhas gerais aqui em relação a algumas dificuldades que eu tenho, por exemplo, né? Então, a gente precisa fazer algo nesse sentido, ritualizar um pouco essa perda, guardar o que é bom, fazer esse inventário, né? Jogar fora o que é ruim, assim, beleza, isso aqui não quero mais, então deixa pra lá. Mas algumas coisas a gente precisa trazer. E é uma ilusão a gente achar que, assim, esqueci meu ex, ele não me afeta em nada. Afeta, ele está presente o tempo inteiro na tua vida e vai estar até o fim da sua vida, porque ele faz parte da sua história. Não tem como a gente apertar delete ali, né? Apagar o arquivo. Apaguei todas as fotos do álbum. Ok, esse álbum ainda existe na sua cabeça.
Perfeito. E querendo ou não, eu vejo que muitas pessoas tentam condenar todo o relacionamento quando ele termina. E é uma coisa que eu sempre falo, cara, ele deu certo enquanto estava dando certo, então significa que vocês viveram muitas coisas boas. Quais são as coisas boas que vocês viveram nesse relacionamento? A maioria das pessoas que eu lembro que é super normal quando alguém termina, que todos os seus amigos querem virar a cara pro seu ex, bloquear, xingar no Twitter e tocar o terror. Uhum. E eu falo, tipo, gente, não é necessariamente esse o caminho. Né? Não é só porque houve o término, o rompimento, que aquela pessoa deixa de ser importante, deixa de ser especial, que ela deixe de ter tido significado na sua história. Ela já não vai participar mais da sua história futura. Mas ela foi significativa para você durante um período curto, longo, médio, mas ela estava presente na sua vida. E colocar tudo isso na mesma caixinha e jogar na fossa não é uma boa forma de lidar com todas essas experiências. Porque a gente aprende em todos os nossos relacionamentos. E é uma heresia sacrificar todas essas experiências e todo esse aprendizado de uma forma tão banal. Só colocando uma etiquetinha falando, essa pessoa não presta mais. Uhum. E daí leva Exatamente. para um dos pontos que todo mundo reclama, que é eu tenho dedo podre. É uma Sim. das frases mais recorrentes no mundo. Porque todo mundo fala em alguma maneira, eu tenho dedo podre para homem, eu tenho dedo podre para mulher. Não, eu só pego bucha de canhão. E daí você vai Sim. conversar, quando você acompanha a vida da pessoa, você percebe que ela sempre pega o mesmo padrão de pessoa. Então sempre Uhum. é sempre aquela mesma configuração. Você já parou para observar como são as pessoas com quem você escolhe se relacionar? Não, Uhum. não, não. A pessoa é sempre boa no começo. Depois ela vira do nada e você fala: Não, tava tudo ali. Por que você não conseguiu Uhum. enxergar? E daí, como é que você vê essa questão do famoso dedo podre para relacionamento? Então, vou usar um pouco de um clichê da psicologia aqui. Tem muito a ver com os nossos pais. Pelo menos não é só da mãe, né? Mas a culpa é um pouco dos seus pais. Brincadeiras à parte, a gente tem que considerar que o nosso primeiro modelo de amor e de relacionamento foram dos nossos pais. Mesmo que a gente tenha nascido em um casal que está divorciado ou nunca tenha conhecido nosso pai, isso também é um modelo. Eu não preciso ver o casal físico na minha frente para aprender com eles. Eu vou ouvir essas histórias, eu vou ver essas ausências, e isso me ensina muito sobre o que é amar, o que esperar do amor, etc. E há uma linha assim muito direta entre as experiências que a gente teve na infância com os nossos pais e o nosso comportamento na vida adulta. Digamos que, por exemplo, algo que é relativamente comum, de ter um pai, por exemplo, que era mais ausente afetivamente. Então, que não era muito carinhoso, ou que não estava fisicamente em casa, porque trabalhava muito, depois saía para o bar, sei lá, enfim, não estava muito ali. Provavelmente essa pessoa vê, por um lado, esse comportamento do pai, mais ausente, e por outro, o sofrimento da mãe em relação a isso, a raiva da mãe em relação a isso. E isso cria uma certa tendência à pessoa a ou buscar pessoas a nível inconsciente que estão ausentes nessas relações, que não tem muita disponibilidade afetiva, porque é isso que ela conhece, então ela está só repetindo a história, ela está seguindo o caminho que já foi mostrado para ela, ou ela vai se identificar mais com o outro lado da história. E aí reagir muito mal, ter uma reação muito intensa a qualquer sinal de ausência afetiva de um parceiro que ela está tendo. Então essa bagagenzinha aí lá da infância aparece de novo. E aí, às vezes, a gente coloca esse rótulo de é pessoa podre, não sei o quê, bucha de canhão, tarará, porque, na verdade, ela fez um comportamento ali que ativou uma memória minha lá de infância, que eu considero como algo muito horrível, escroto, maldoso, etc. E que, numa outra perspectiva, talvez nem seja. Mas na minha história, foi. Da mesma forma que a gente pode pensar coisas positivas. Se eu tenho dois pais ali, né, que eu vejo um casal super afetivo, em que a vida sexual é ativa, né, eu vejo que eles têm muito amor, muito carinho físico, eu também vou tender a buscar isso nos parceiros que eu tiver. Né? Mesma coisa ao contrário. Se sexo for um tabu, talvez eu tenha bastante dificuldade de fazer, de ter uma liberdade sexual ali, ou que eu vá buscar pessoas um pouco mais
conservadoras ali no sexo, ou que me dê uma sensação muito de segurança, de não surpresa em relação às coisas, não ter aventuras, não ter fetiches. Talvez eu tenha uma angústia de qualquer pessoa que fale de um fetiche, e aí reaja mal também, né? Tenha uma coisa mais reativa, aquilo ali que eu estou escutando, por exemplo, né? Então, essa nossa história lá de infância com os nossos pais influencia muito nas escolhas dos nossos parceiros, por mais que a gente não perceba isso. Às vezes, quando a gente volta na história e faz um pouco esse exercício, eles dizem, como é que era meu pai e minha mãe? A gente começa a ver vários paralelos entre as nossas relações e as deles, os casamentos deles, ou enfim, os divórcios que eles passaram, né? E aí, como que a gente quebra um pouco disso, né? Como sair esse destino selado ali na nossa infância, né? Primeiro, a gente precisa estar um pouquinho consciente disso, consciente das coisas que nos controlam, as coisas que nos influenciam, as histórias que a gente ouviu sobre amor e que a gente tende a reproduzir. Então, esse é definitivamente o primeiro passo, estar consciente do que me influencia nessas escolhas. O segundo passo é perceber esses padrões que a gente vê. E aí os amigos têm um papel importantíssimo. Como a gente se relaciona com a pessoa e tá meio cego ali de paixão, às vezes, a gente não vê várias coisas. Os nossos amigos vêm com mais clareza. E aí eles podem ajudar a gente assim, olha, você sempre pega gente que é vida louca, que é porra louca, que é muito calminho, muito bonzinho, sei lá. Quando a gente percebe esses padrões, assim, tá, então eu tenho essa tendência. Beleza. Depois disso, a gente pode fazer uma espécie de lista mental do que a gente quer e do que a gente não quer no relacionamento. Eu quero uma experiência de afeto, de compreensão, de companhia e de paz, por exemplo. Ok. Quando a gente faz essa lista, a gente está ativamente construindo uma nova história, ou pelo menos dando lugar à mesma história de antes, mas ela está objetificada ali na nossa frente. A gente consegue ter mais consciência sobre isso aqui. E a partir disso, se eu tenho claro para mim o que eu quero, o que eu não quero nas relações, eu consigo talvez selecionar um pouco melhor as pessoas, ou pelo menos estar mais em vista aquilo que é importante para mim e influenciar um pouco, talvez não na escolha inicial de atração, mas no quanto que eu vou prolongar essas relações, que eu vejo que, opa, já não está encaixando muito bem aqui com as coisas que eu estou querendo. Porém, eu tenho que frisar muito isso. Essa lista não pode ser escrita em pedra. No sentido de que, se, então, né, sei lá, compreensão para mim é algo muito importante. E aí meu parceiro não compreendeu aquilo que eu quis, aquilo que eu falei, não, então pronto, risca, tá fora. Não, não pode ser os 10 mandamentos, né? A gente tem que aprender a se comunicar, a negociar, a colocar essas frustrações que aconteceram. Dizer assim, olha, não gostei, senti falta de uma compreensão aqui em relação a isso e tudo mais, papapá. Ah, pô, foi mal. Ótimo. Ou, mas não vou entender nada não. Olha, cara, mas, putz, pra mim é importante isso aqui, tá? Ah, mas eu não vou dar não, não, não. Aí você tá tendo uma mensagem muito clara de que, ok, tô te pedindo uma coisa, você não quer dar. Aí a responsabilidade é da pessoa de querer ou não continuar. Não dá pra ficar demonizando o outro, de, oh, que sofrido que eu sou, essa vítima aqui que não tem o que quer. Bom, escolhas. Choices. Choices. O famoso dedo podre é a repetição sem fim de comportamentos e de coisas que a gente procura repetidamente no outro e às vezes nem percebe que está fazendo. Eu dou esse intervalo entre os meus relacionamentos para tentar desassociar a minha expectativa do que eu tinha do meu ex para com o meu futuro. Né? Porque, tipo, eu acho assim, para mim, assim, esse espaço de tempo onde eu vivencio a minha individualidade serve para muitas coisas, vivenciar o luto, redescobrir o mundo, né? Reencontrar o mundo pela minha própria perspectiva, mas eu também vejo isso como um processo de empatia com o meu próximo relacionamento. Porque se eu dou esse tempo de respirar eu mesmo, quando eu começo um novo relacionamento, eu faço essas eu não sabia que eu fazia esses passos do luto, mas também estava fazendo, olha que legal. Eu dou esse intervalo exatamente para conseguir dar essa respirada, dar essa arejada na mente, no corpo, no espírito, para que quando eu começar um novo relacionamento, eu não comece com exigências
de tudo que o outro me fazia ou deixava de fazer. Eu entendo as minhas necessidades um pouco mais, porque cada relacionamento a gente descobre mais sobre a gente, mas eu não chego com isso cravado em pedra. Tipo, não, meu ex fazia assim, eu quero assado, se vira, dá teus pulos. Porque não é assim que os Uhum. relacionamentos funcionam. Mas não é assim que relacionamentos saudáveis funcionam, né? Exato. É importante que a gente tenha essa abertura para o diálogo, para a conversa. Então, todo mundo que está começando o relacionamento, todo mundo que está vivenciando o relacionamento, senta e conversa. E acolha também as necessidades, os fetiches, os desejos, a história da outra pessoa com quem a gente está se relacionando. Ter um pouco mais de empatia com o nosso parceiro é importante para que esse relacionamento se desenvolva, para que a gente consiga cultivar nossas redes de apoio, para que ele também consiga cultivar a rede de apoio dele ou dela, e a gente ter esse fluxo sempre o mais saudável possível. Vão ter atritos, porque é natural a gente brigar. É natural que existam atritos, é natural que existam pequenas discussões, brigas e conflitos. Mas se existe o espaço para o diálogo dentro do relacionamento, essas brigas elas podem diminuir, né? A frequência com que elas acontecem pode diminuir, não acabar. Né? Não espere um relacionamento sem briga nenhuma, porque eu nunca vi. Não conheço ninguém que tenha passado por um relacionamento qualquer que seja, que não tenha dado atrito. Então é natural, Uhum. aceitem o atrito. Mas também sejam abertos ao diálogo. Conversem sobre o que levou ao atrito. Conversem sobre os problemas, sobre as dificuldades, né? E sejam dispostos a escutar o outro. E se o seu parceiro não está disposto a te escutar, ok. Daí, novamente, o critério é seu. Quero continuar Uhum. nessa relação? Não sei. Uhum. Acho que eu vou transformar a pessoa para deixar ela do jeitinho que eu quero? Não vai. Né? A Exato. famosa frasezinha do eu vou mudar ele, eu vou mudar ela, vai não, amigo. Não rola. Uhum. Você não vai transformar. A Elas pessoa não ficam é por feita em isso. barro para você Uhum. transformar ela. Né? Então, sempre que você vai começar um novo relacionamento, lembre que é um novo relacionamento. São duas pessoas que já vivenciaram muitas coisas na vida e que vão sentar e vão começar a compartilhar tempo e espaço. E esse compartilhar de tempo e espaço envolve diálogo, conversa, coisas legais, coisas não tão legais. E é isso. Isso são as dinâmicas de relacionamento. Uhum. Tem pensando nessa coisa do novo relacionamento, né, pós um luto, todas essas coisas que você trouxe, assim, super embaixo ali, em termos, né, do não trazer uma coisa para outra. De algum jeito é importante a gente ritualizar essa perda que aconteceu. Por mais que a gente não perdeu muito de uma cultura tribal e dos ritos muito claros ali, a gente ainda tem alguns ritos de passagem claros na vida. Formaturas, casamento, enterros, aniversários, são todos ritos de passagem aí de um momento para o outro, especialmente as formaturas e os enterros e os casamentos. Né? Nos lutos, nos fins de namoro, a gente tende a não fazer muito isso, porque culturalmente não tem nenhuma prática sedimentada para isso, né? E a gente quer passar logo por essa fase, enfim. Mas é importante a gente ter esse espacinho do ritual, seja qual ele for. Vou ficar chorando aqui pra caramba. Eu funciono muito assim. Com um término, por exemplo, cara, eu vou me dar o tempo que for para ficar muito mal. Muito mal. Eu vou chorar, eu vou ficar tristão, vou ficar me arrastando pelo dia, eu vou pedir um monte de iFood, que eu não tô afim de cozinhar, minha casa vai ficar virada. Ok. Mas passado ali uma semana, 2 semanas e tal, opa, não que, ui, tá, acabou, eu superei. Mas a presença desses sentimentos já diminui muito e aí, ok, consigo dar conta do resto das tarefas ali do luto para conseguir elaborar o resto, conseguir me adaptar, etc, etc. Se para outras pessoas esse rito é fazer as coisas sozinho, né, poder se reencontrar, poder viver as atividades de novo, maravilha. Mas é importante ter um espacinho dedicado a isso, de algum jeito que funcione para ti. E aí, pensando nos novos relacionamentos, eu gosto muito da perspectiva de uma escritora norte-americana, que ela fez, inclusive, uma palestra no TED sobre a forma como a gente fala sobre o amor, as metáforas que a gente usa sobre o amor e o quão problemáticas elas são.
Mas sintetizando, né, o nome dela é Mandy Lane Catron, é uma escritora. Ela vai propor a ideia de que a gente pensa as relações amorosas como uma obra de arte. Por quê? Geralmente a gente pensa relacionamentos como uma história, Romeu e Julieta, que deve ter um final feliz e se não tem, falhou. Uma obra de arte tem uma perspectiva diferente. Primeiro, ela é um esforço conjunto. Então, se eu estou com essa pessoa aqui, nós dois vamos produzir algo, nós vamos criar algo que esse é o nosso relacionamento. Essa química única desse encontro entre duas pessoas, que vai ser diferente de qualquer outro encontro que você tenha na tua vida. Por mais que tenha dedo podre, por mais que tenha as repetições, etc., com aquela pessoa, algumas coisas vão ser diferentes. E aí, essa ideia de criar uma obra de arte implica um objetivo. O que eu quero com esse relacionamento? Eu quero casar? Eu quero viver gostoso? Eu quero me sentir amado? Eu quero ter aventuras? Eu quero ter companhias? Eu quero ter compreensão? Eu quero ter muito sexo, porque no outro não teve. Enfim, o que eu quero produzir aqui com essa pessoa? Implica intencionalidade, que é algo que falta muito quando a gente começa a entrar numa relação. A gente só vai, tá feliz, ai que delicinha, nananana, mas para onde eu quero ir? Até inclusive como pessoa. O que eu preciso trabalhar em mim? Aquele inventário, né, que eu mencionei antes, o que não foi legal que eu fiz na relação anterior ou que eu quero tentar mudar nessa? Putz, eu estava muito ciumento e muito inseguro na minha relação anterior. Eu acho que eu preciso trabalhar nisso aqui. Então, isso vai compor a minha obra de arte aqui com essa pessoa. E aí eu vou ter que comunicar isso, eu vou ter que também falar sobre isso. Olha, eu sou uma pessoa que fui muito insegura nas relações, eu quero mudar isso. Eu preciso um pouco do teu apoio para isso, eu quero a tua ajuda, para a gente construir esse pedaço de mim que está no nosso, está aqui no casal que você vai viver também. Né? E aí, conforme a gente vai construindo toda essa obra de arte, intencional e tal, a gente também vê um horizonte de fim. E isso é muito curioso. Esse é o pulo do gato que eu acho que é interessante da obra de arte. Quando a gente fala de fim, meu Deus, mas eu não quero que minha relação termine. Ela vai terminar várias vezes, mesmo que não haja um término. A fase da lua de mel vai acabar. A fase dos entendimentos tranquilinhos vai acabar. A fase das brigas vai acabar. A fase do sexo super intenso vai acabar. Todas essas coisas vão acabando durante a relação e vão dando lugares a novas. Se a gente se apega muito à ideia de que o relacionamento deve ser esse contínuo de experiência maravilhosa da lua de mel, a gente vai se frustrar muito, porque vai morrer, vão ter pedaços que vão ir caindo ali. Então, pensar essa obra de arte de um novo relacionamento implica, de certa forma, etapas. Puxa, olha, passou essa fase aqui, né? E olha só o que a gente conseguiu construir nesses 6 meses de relação, ou nesse 1 ano de relação aqui. Que bacana, cara, olha quanta experiência a gente teve, olha só como eu tô me sentindo mais seguro, ou, puxa, eu ainda tô com certos medos aqui, nanana. Então, vamos começar a trabalhar isso nesse novo momento da relação. E aí a gente começa a desenvolver uma nova obra de arte que compõe esse acervo aí da relação. Pessoal, os relacionamentos, da mesma forma que as fases do luto, são cíclicos. A gente vai vivenciando diferentes momentos do relacionamento em diferentes tempos do relacionamento. Ter abertura, inteligência emocional e disponibilidade, estar disposto é importante para que o relacionamento funcione. Dos dois lados. Ambos os lados precisam ter essa disponibilidade e a disposição para que o relacionamento funcione. Então, qual é a obra de arte que você está construindo no seu relacionamento? Como você está construindo essa obra de arte? E tá tudo bem essa obra de arte ir mudando de acordo com os processos, ou, pelo jeito, a gente fazer várias obras de arte dentro do mesmo relacionamento. Uhum. Isso é bom, isso é legal e isso é saudável. E, pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Foi um papo incrível sobre relacionamento, um papo incrível sobre como lidar com o famoso pé na bunda. Porque em algum momento todos nós passamos por ele. Isso é humano. Rafa, quer deixar uma mensagem pro pessoal aí? Queria agradecer super a participação aí, Rê. Fiquei super empolgado quando vi o convite.
Foi muito gostoso falar mesmo. Daria para falar muito mais. É um papo assim que, puxa vida, dá 2 horas fácil de conversa, né? Eu acho que a gente já falou as coisas principais. Acho que o último recadinho que eu queria dar é da gente evitar namorar o namoro. A gente tá namorando uma pessoa, ficar imaginando uma relação perfeita, só e querer que alguém encaixe nisso daí como um objeto. A gente vai ir para cima desse objeto quando ele começar a se mexer e mostrar que tem vontade própria. E aí não vai ser legal. Então, namore pessoas, não namore o namoro. Né? E de resto, acho que o recado tá super dado aí. Se você tem dificuldades aí, se está passando por esses lutos, né, ou tem dificuldades de pensar suas relações, tudo mais, vale a pena você procurar um acompanhamento psicológico também. Fazer a terapia ajuda muito no autoconhecimento em relação a isso. Ajuda muito a gente a passar por essas fases difíceis de um luto, a gente se readaptar a uma realidade sem aquela pessoa que fez parte da nossa vida por anos ou mesmo por meses de uma forma intensa. Então, procure uma psicoterapia, né? Aqui também me deixo à disposição, se alguém quiser entrar em contato. Também trabalho com casais, então é bem meu quintal mexer com tudo isso. Então, Rafa, e como é que as pessoas entram em contato com você? Se alguém tiver interessado então em fazer psicoterapia comigo, dá para entrar em contato comigo pelo telefone, ali pelo WhatsApp, 41 99684 1860. E aí você fala comigo diretamente. Pessoal, eu vou disponibilizar o link do WhatsApp do Rafa no post do site sobre esse episódio. Se você gostou do Rafa, entra lá no site, clica no link, vai conversar com ele. O Rafa é um psicólogo incrível, eu super recomendo. E como eu sempre falo aqui no Jornadas do Eu, nós precisamos de ajuda para muitas coisas na vida. Nós passamos por muitas situações difíceis, muitas situações boas. E ter um psicólogo de verdade, alguém formado, com especialização, com entendimento sobre todos os humores do nosso cérebro, todos os nossos estados de espírito, nos ajudam a passar por isso. Então, não procure um santo milagreiro, procure um psicólogo. Ele vai te ajudar muito mais. Sim. Então, Os pessoal, amigos às vezes funcionam como conselheiros, mas também tem um limite ali do que eles conseguem fazer. é isso aí. Eu sempre falo que, tipo, desabafar com um amigo é diferente de sistematizar um assunto complexo com um psicólogo. Então, além do Rafa, no site está sempre o link do Conselho Federal de Psicologia para vocês procurarem profissionais certificados para fazer os seus atendimentos de acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Não procure qualquer um, não procure pessoas que prometem milagres, porque eles não existem. Procure ajuda profissional, sempre. Gratidão a todos e até a próxima semana. See you! Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. O nosso programa agora é quinzenal e vai ao ar às segundas-feiras, sempre abordando temas sobre autoconhecimento, presença e autoconsciência. Contamos com vocês para nos ajudar a levar essa mensagem mais longe. Jornadas do Eu é um podcast que você vive agora. Até semana que vem e gratidão a todos.